É difícil aceitar que a miséria, a falta de horizonte, possa empurrar um homem para escolhas que fazem seu coração palpitar de medo e tremer de esperança ao mesmo tempo. Mas a verdade é que, às vezes, o destino bate à nossa porta de maneiras que ninguém poderia prever. E está é a história de Dário Vasconcelos. Dário era um pai solteiro, um auxiliar de serviços gerais no headquarter da Guimarães Capital, no coração financeiro de São Paulo. Um homem que a vida havia empurrado até a beira do abismo. Alto, de ombros largos e cabelo rente, Dário acordava todas as manhãs antes mesmo que o sol tivesse a chance de nascer. Não por causa de um despertador, mas pelo pigarro seco que vinha do pequeno quarto ao lado. Maia, sua filha de 6 anos, de pele morena quente e cachos que balançavam quando ela ria, carregava uma cardiopatia congênita que exigia uma cirurgia urgente. E Dário? Ele não tinha nada além de um par de mãos calejadas e uma montanha de dívidas médicas que pesavam sobre ele como o céu desabando em seus ombros. A vida de Dário nem sempre fora tão sombria. 3 anos antes, ele tinha uma família, uma casa modesta na periferia de São Paulo, um emprego estável em uma oficina mecânica e uma esposa, Kessia, que ele acreditava que caminharia ao seu lado pelo resto da vida. Mas tudo desmoronou no dia em que o médico lhes disse que Maia precisava de uma cirurgia cardíaca. Um procedimento que custava mais de R$1 milhão. O plano de saúde não cobria. E Kessia, ela olhou para Dário com olhos frios e proferiu uma frase que pareceu esmagar-lhe o coração até rachar. Eu não aguento mais viver assim. Ela partiu. Não porque não amasse Maia, mas porque não era forte o suficiente para suportar uma tempestade daquele tamanho. Escolheu outra vida, com outro homem, em outra cidade. E Dário, ele ficou, porque era a única coisa que sabia fazer. Vendeu a casa, pagou uma parte da dívida, mudou-se para um apartamento apertado na Zona Leste e aceitou o emprego de zelador na Guimarães Capital, uma das maiores corporações financeiras do país, simplesmente porque o salário era ligeiramente melhor e lhe permitiam trabalhar no turno da noite, para que pudesse estar com Maia durante o dia. Todas as noites. Quando o arranha-céu mergulhava no silêncio, Dário limpava cada painel de vidro, polia cada piso de mármore, higienizava escritórios tão luxuosos que ele sabia que jamais se sentaria neles. E todas as noites, ao passar pelo 47º andar, o topo do edifício, ele sempre via uma luz acesa. Era o escritório de Vitória Guimarães. Vitória não era apenas a CEO da Guimarães Capital. Ela era a proprietária, a herdeira, a mulher bilionária mais poderosa de São Paulo. Corria o boato de que ela poderia comprar uma cidade inteira sem pestanejar, que certa vez demitiu um executivo simplesmente porque ele ousou encará-la nos olhos, que jamais sorria na frente de qualquer funcionário. Dário nunca havia falado com ela. Nunca estivera a menos de 10 metros de distância. Para um homem como ele, Vitória Guimarães pertencia a outro mundo, um mundo de jatos particulares, galas suntuosas e decisões que podiam mudar o destino de milhares. Mas tudo mudou em uma noite de outubro. Naquela noite, Dário estava limpando a escadaria do 46º andar quando seu celular vibrou. Era o hospital. A voz da enfermeira fez seu coração parar. Senhor Vasconcelos, o quadro de Maia está piorando. O médico diz que a cirurgia não pode mais esperar. Precisamos de sua resposta em 1 semana. Dário desabou nos degraus, o telefone ainda na mão. 1 semana. Ele precisava de R$1 milhão em 1 semana. E sua conta bancária não tinha sequer 300. Ele não soube dizer por quanto tempo ficou ali. Talvez alguns minutos. Talvez 1 hora. Lágrimas escorriam por seu rosto escuro, e ele não se deu ao trabalho de enxugá-las. Então, uma voz, fria, cortante como uma lâmina, ecoou acima dele. O que você está fazendo aqui? Dário levantou a cabeça. Vitória Guimarães estava no topo da escadaria, olhando para ele. Um taier preto impecável, cabelo loiro preso em um coque apertado, olhos azuis gélidos. Ela era tudo o que ele não era. Pálida, polida, poderosa. Eu sinto muito, senhora. Dário se levantou, enxugando as lágrimas apressadamente. Vou voltar ao trabalho imediatamente. Mas Vitória não se moveu. Permaneceu ali, encarando-o como se estivesse lendo um livro aberto. Você trabalha no turno da noite, correto? Sim, senhora. Dário Vasconcelos. Estou aqui há 8 meses. Vitória ficou em silêncio por um momento, depois falou. Sua voz não era alta,
mas poderosa o suficiente para silenciar toda a escadaria. Amanhã de manhã, 7 horas, meu escritório. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, ela se virou, o som de seus saltos ecoando pelo vasto espaço vazio. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Deitou-se no sofá velho, olhando para o teto descascado, imaginando o que havia feito de errado. Ela iria demiti-lo por chorar no trabalho? Se perdesse aquele emprego, o que mais lhe restaria? Às 7 da manhã seguinte, Dário estava parado em frente às portas de vidro do 47º andar. Ele nunca tinha visto aquele lugar durante o dia. A luz do sol de São Paulo entrava pelas janelas maciças, fazendo o escritório parecer um palácio. A secretária de Vitória o conduziu para dentro. O escritório era do tamanho de seu apartamento inteiro. Pisos de mármore, uma mesa de carvalho preto, uma parede inteira de vidro com vista para a cidade, onde outros edifícios pareciam brinquedos em miniatura. Vitória estava sentada atrás de sua mesa. Não o convidou a sentar. Simplesmente olhou para ele e empurrou uma pasta de couro marrom para frente. Abra. Dário pegou a pasta com as mãos trêmulas. Dentro havia um dossiê grosso, e no momento em que virou a primeira página, seu coração quase parou. Era o prontuário médico de Maia, o diagnóstico, o plano de tratamento, o custo da cirurgia, cada detalhe. Onde a senhora conseguiu isso? Dário engasgou. Vitória não respondeu. Levantou-se, caminhou até a janela, de costas para ele. Eu posso ajudar sua filha, Dário. Posso pagar a cirurgia inteira, apagar todas as suas dívidas, dar a você e a sua filha uma casa nova, uma vida nova. Dário ficou paralisado, como se sua alma tivesse deixado o corpo. O que ouvia era grande demais para ser real. Então Vitória se virou, seus olhos azuis afiados e frios. Mas em troca ela disse, cada palavra caindo como metal atingindo o chão: você deve me dar algo. Algo que o dinheiro não pode comprar. O ar na sala ficou tão pesado que Dário mal conseguia respirar. O quê? O que é, senhora? Vitória se aproximou. Perto o suficiente para que ele sentisse o cheiro de seu perfume caro. Perto o suficiente para que ele visse as discretas marcas de cansaço ao redor de seus olhos. E com uma voz que não tremeu em momento algum, ela disse: eu quero que você me dê um filho. Dário ficou ali como uma estátua. Tinha certeza de que havia entendido errado. Senhora, eu não entendo. Vitória voltou para sua mesa, sentando-se com a compostura de alguém muito familiarizado em controlar tudo ao seu redor. Você me ouviu perfeitamente bem, Dário. Não gosto de me repetir. Mas por quê? A senhora poderia ter qualquer um. A senhora poderia. Poderia o quê? Vitória o interrompeu, a voz cortante. Contratar uma barriga de aluguel? Encontrar um homem da alta sociedade? Você acha que eu não tentei? Ela abriu uma gaveta e puxou outro dossiê, mais grosso que o de Maia. 15 anos. Dário. 15 anos procurando um homem em quem eu pudesse confiar. E sabe o que encontrei? Ela jogou o dossiê sobre a mesa. Papéis se espalharam, fotos secretas, contratos pré-nupciais, relatórios de investigação particular. O primeiro, um advogado em Brasília, assinou secretamente um acordo com uma empresa rival pouco antes de me pedir em casamento. O segundo, um médico supostamente respeitável, estava saindo com 3 outras mulheres ao mesmo tempo. O terceiro. Vitória fez uma pausa. Pela primeira vez, Dário viu algo diferente em seus olhos. Não raiva, mas dor. O terceiro era Guilherme Prado, filho de uma família tradicional, bonito, charmoso, dizia exatamente o que eu queria ouvir. Quase me casei com ele. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade de São Paulo, que despertava lentamente sob o sol da manhã. Um dia antes do casamento, encontrei um acordo pré-nupcial que ele havia escondido em sua pasta. Ele contratou o próprio advogado para redigi-lo com cláusulas que, se eu assinasse, lhe dariam controle de 30% dos meus bens no momento em que nos casássemos. Dário permaneceu em silêncio. Não sabia o que dizer. Foi quando eu entendi. Vitória continuou, a voz mais baixa. Ninguém me quer. Eles só querem o que eu tenho. Meu nome, minha riqueza, meu poder. Ninguém vê Vitória. Eles só veem o nome Guimarães.
Ela se virou e olhou diretamente para Dário. Mas você é diferente. Eu. Dário não conseguiu esconder o choque. Eu sou apenas o zelador, senhora. Exatamente, Vitória assentiu. Você é a única pessoa neste prédio que não quer nada de mim. Você não adula. Não tenta se aproximar. Você até evita olhar para mim sempre que eu passo. Eu só pensei que fosse educado. Isso é honestidade, Vitória se aproximou. 8 meses. Dário. Eu observei você por 8 meses. Você trabalha duro. Nunca reclama. Não rouba. Nem mesmo uma caneta. E todas as noites, exatamente às 11, você faz uma videochamada para sua filha. Não importa o quão exausto esteja. Dário sentiu-se despido. Ela sabia tudo sobre ele. Eu também sei sobre Kessia, Vitória disse, seu tom suavizando ligeiramente. Eu sei quando ela partiu, com quem e onde ela está agora. Sei que você nunca disse uma palavra ruim sobre ela na frente de Maia. Não importa o que ela fez, Maia não precisa saber, Dário murmurou. Ela já perdeu o suficiente. Vitória olhou para ele por um longo momento. Então ela sentiu, como se ele tivesse acabado de passar em um teste invisível. É por isso que eu escolhi você. Você não é perfeito, mas é decente. E no meu mundo, a decência é mais rara do que diamantes. Ela puxou a cadeira em frente à sua e sentou-se, pela primeira vez, no mesmo nível de Dário. Tenho 41 anos. Dário. Meu relógio biológico está correndo. O conselho de administração, aqueles velhos que trabalharam com meu pai antes mesmo de eu nascer, estão esperando que eu fale. Eles querem que eu seja estéril para que possam desmembrar a empresa que meu pai passou a vida construindo. Então, a senhora precisa de um filho para provar que o legado Guimarães continuará. Vitória assentiu. E eu preciso de um pai em quem eu possa confiar. Alguém que não seja ganancioso. Alguém sem ambições políticas. Alguém que desaparecerá quando tudo acabar, vivendo sua própria vida com dinheiro suficiente para nunca mais olhar para trás. Dário sentiu-se à beira de um precipício. De um lado, estavam todos os valores com os quais fora criado: honra, integridade, dignidade. Do outro, estava sua filha, deitada em um leito de hospital, contando os dias. E se eu recusar? Vitória inclinou a cabeça ligeiramente, seu olhar inabalável. Então você pode ir embora. Ninguém jamais saberá desta conversa. Você continuará trabalhando como de costume. E ela fez uma pausa. Eu encontrarei outro caminho. E Maia? Isso não é problema meu. A voz de Vitória voltou a ser gélida. Estou oferecendo um negócio, Dário, não caridade. Dário abaixou a cabeça. Olhou para suas botas de trabalho gastas, depois para os saltos caros de Vitória. 2 mundos brutalmente opostos. Eu preciso de tempo para pensar. Vitória se levantou e voltou para trás de sua mesa. Você tem 24 horas, ela disse sem olhar para ele. Depois disso, esta porta se fecha para sempre. Dário saiu do escritório como um sonâmbulo. A secretária o olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. O elevador o levou de volta ao térreo, e ele saiu para a luz do dia, carregando o peso de uma decisão que poderia ser a vida de sua filha. No 47º andar, Vitória estava parada junto à janela, observando a pequena figura de Dário sair do prédio. Ela não lhe havia contado tudo. Não mencionou as noites sem dormir em sua cobertura vazia, o eco de sua própria voz em cômodos grandes demais, a sensação de estar cercada por centenas de funcionários, mas sem ter um único amigo. E não mencionou o que o Dr. Ricardo Pires lhe dissera 2 semanas antes, que se quisesse um filho, aquela poderia ser sua última chance. Que o tempo não estava mais ao seu lado. Que, às vezes, aqueles que têm tudo são os que mais perderam. Vitória colocou a mão no vidro frio, olhando para a cidade que ela quase possuía. E, pela primeira vez em muitos anos, ela se perguntou se havia algo neste mundo que o dinheiro realmente não podia comprar. A resposta, ela sabia agora, repousava nas mãos de um zelador. Dário não se lembrava de como dirigiu para casa. Ao abrir a porta do pequeno apartamento, o cheiro de remédios e mingau ralo o atingiu imediatamente. Sua mãe, Dona Glória, estava sentada ao lado da cama de Maia,
alimentando pacientemente a neta, colher por colher. Seu pai chegou, ela disse, a voz quente, mas pesada de exaustão. Aos 72 anos, com o cabelo grisalho preso em um coque, suas mãos já começavam a tremer devido ao estágio inicial de Parkinson. No entanto, ela ainda se esforçava ao máximo para ajudar Dario a cuidar de Maia sempre que ele trabalhava à noite. Papai. Maia guinchou, seus olhos castanhos brilhantes se acendendo como duas pequenas estrelas, mas sua voz estava fraca, e sua pele pálida fazia Dario sentir como se alguém estivesse esmagando seu coração. Ele se aproximou e beijou a testa dela gentilmente. Dormiu bem. Sonhei que você me comprava uma casa grande, Maia sussurrou. Com jardim, balanço e um cachorro também. Dario engoliu em seco. Eu vou comprar para você um dia. Eu prometo. Dona Glória olhou para o filho com olhos preocupados. Ela sabia que algo estava errado. 32 anos de maternidade a haviam ensinado a ler cada oscilação no rosto de Dario. Maia, querida, durma mais um pouco, ela disse, acariciando os cachos da criança. A vovó precisa conversar com seu pai. Maia assentiu obedientemente, seus olhos já pesados. Dario puxou o cobertor para ela e seguiu a mãe até a pequena varanda. O apartamento ficava no quarto andar, com vista para um beco cheio de lixo e o barulho do boteco na rua, mas ainda era o melhor lugar que Dario podia pagar com seu salário atual. O que está acontecendo, meu filho? Dona Glória perguntou, suas mãos trêmulas agarrando para peito de ferro. Dario ficou em silêncio por um longo tempo. Ele não sabia por onde começar. Mãe, se eu tivesse a chance de salvar Maia, mas essa chance exigisse que eu fizesse algo que não tenho certeza se é certo ou errado. O que a senhora acha que eu deveria fazer? Ela olhou para ele, seus olhos envelhecidos ainda perspicazes. Do que você está falando? Seja mais claro. Eu não posso dizer os detalhes, Dario balançou a cabeça. É só que tem a ver com alguém muito rico, alguém que poderia pagar a cirurgia inteira de Maia, tudo. Mas em troca. Ele não conseguiu terminar. Dona Glória ficou em silêncio por um momento, depois perguntou, é ilegal? Não. Isso machuca alguém? Dario pensou em Vitória, os olhos gélidos escondendo a solidão. As histórias que ela contou. As feridas que ela não conseguia esconder totalmente. Eu não sei, mãe. Eu realmente não sei. Dona Glória exalou lentamente, voltando os olhos para o apartamento onde Maia dormia, seu pequeno peito subindo e descendo com esforço. Você sabe do que seu pai morreu, não sabe? Dario assentiu. Seu pai, Jaime Vasconcelos, havia morrido 5 anos antes de câncer de pulmão. Um mecânico que trabalhou por 40 anos, nunca tirou férias, nunca reclamou uma vez. Seu pai foi o homem mais gentil que já conheci, Dona Glória disse, a voz ligeiramente trêmula. Ele trabalhou a vida inteira, nunca deveu nada a ninguém, nunca fez nada de errado, e morreu no quarto de hospital mais barato simplesmente porque não podíamos pagar um tratamento melhor. Ela se virou para Dario, os olhos marejados. Eu amei seu pai. Tenho orgulho dele. Mas às vezes me pergunto se ele tivesse sido um pouco mais flexível, um pouco mais disposto a ceder, ele ainda estaria vivo hoje. Uma dor aguda atravessou o peito de Dario. O que a senhora está tentando dizer? Ela pegou a mão dele, seus dedos morenos e enrugados envolvendo os dele, e apertou suavemente. Eu não sei o que essa pessoa quer de você, mas sei de uma coisa. Ela direcionou os olhos para Maia. Aquela criança é tudo o que nos resta. Se há uma maneira de salvá-la sem vender sua alma ao diabo, então, meu filho, pense com muito cuidado antes de recusar. Ela se levantou, colocando uma mão gentil no ombro de Dario. Eu não posso decidir por você. Esta é a sua vida. Mas o que quer que você escolha, eu estarei ao seu lado. Então ela voltou para dentro, deixando Dario sozinho sob o céu cinzento de São Paulo. Naquela noite, Dario não dormiu. Sentou-se ao lado da cama de Maia, ouvindo cada respiração difícil que ela dava. O monitor cardíaco, emprestado do hospital, apitava constantemente como um relógio da morte em contagem regressiva. O médico dissera que Maia poderia não sobreviver mais 6 meses sem a cirurgia. 6 meses. 180 dias. Dario havia tentado de tudo. Solicitou um empréstimo bancário,
negado por não ter garantias. Ligou para Kessia, que não atendeu. Criou uma página de arrecadação de fundos, levantou alguns milhares antes de desaparecer, em meio a inúmeras outras histórias desesperadas. Ele até considerou vender um rim, mas era ilegal e o mercado negro era perigoso demais. Dário olhou para suas mãos calejadas, mãos escuras e fortes que haviam limpado milhares de metros quadrados de piso, consertado centenas de carros velhos, segurado Maia desde que ela era apenas um recém-nascido frágil. Poderiam essas mãos realmente salvar sua filha? Então ele pensou em Vitória. Uma mulher que tinha tudo, mas não tinha nada. Uma mulher traída tão profundamente que não acreditava mais no amor. Uma mulher que era a figura mais poderosa de São Paulo, mas também a mais solitária. Vitória queria um filho. Não amor, não casamento, apenas um filho. E ele? Ele poderia dar isso a ela. Dário se levantou e caminhou até a janela. As luzes da cidade se espalhavam pelo céu noturno como 1.000.000 de estrelas caídas. Seu pai viveu uma vida de princípios inabaláveis. Integridade, honestidade, sem concessões. E morreu na pobreza. Dário não queria que Maia chorasse no túmulo do pai como ele chorou no de seu próprio pai. Ele pegou o celular e olhou para o cartão de visitas que a secretária de Vitória lhe havia dado. O número pessoal da mulher mais poderosa de São Paulo. Suas mãos tremeram violentamente. Seu coração batia como um tambor de guerra. Ele ligou. O telefone tocou 3 vezes. Você tomou sua decisão? A voz de Vitória veio, fria, distante. Dário respirou fundo, olhando para Maia, dormindo, seu rosto angelical sob a fraca luz amarela. Sim, ele disse, a voz rouca. Eu aceito. O silêncio durou alguns segundos. Então Vitória respondeu sem a menor alteração em seu tom. Amanhã de manhã, às 8. Vou mandar alguém para buscá-lo. A ligação terminou. Dário ficou ali, o telefone ainda na mão, olhando para a noite paulistana. Ele havia cruzado um limite, do qual nunca poderia retornar, e não tinha ideia de que, a partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. Não apenas por causa do acordo com Vitória, mas porque, às vezes, quando 2 pessoas solitárias se esbarram por acidente, o que acontece em seguida é algo que ninguém na Terra pode prever. Exatamente às 8 da manhã, um elegante Mercedes preto parou em frente ao prédio de Dário. Ele estava acordado desde as 6, havia tomado banho e vestido as roupas mais limpas que possuía, uma camisa branca que começava a desbotar e uma calça social velha. Antes de sair, inclinou-se para beijar a testa de Maia enquanto ela dormia. Disse à mãe que precisava sair para resolver algo e fechou a porta atrás de si. O motorista saiu e abriu a porta do carro sem dizer uma palavra. Lá dentro, havia um leve cheiro de couro caro e o ar frio do ar-condicionado. Quando Dário se sentou, sentiu como se tivesse acabado de entrar em outro planeta. O carro deslizou pelas ruas familiares de São Paulo. Depois virou para o Morumbi, onde mansões se escondiam atrás de cercas altas e portões de ferro maciços. Dário nunca havia pisado ali. Ele só sabia que era onde moravam as pessoas mais ricas da cidade. Mercedes parou em frente a um portão enorme. Uma câmera de segurança se moveu, escaneou a placa e o portão se abriu lentamente. Uma entrada pavimentada de pedra se estendia por uns bons 100 metros, ladeada por imponentes carvalhos. No final da entrada, a mansão de Vitória Guimarães surgiu como um castelo. Dário mal podia acreditar no que via. A casa, não, palácio era a única palavra certa. Era construída em estilo mediterrâneo, com cúpulas brancas, colunas imponentes e janelas enormes voltadas para uma piscina azul brilhante nos fundos. O gramado estava perfeitamente aparado, como um tapete de veludo. Estátuas de pedra estavam espalhadas pelo jardim, imóveis como sentinelas silenciosas. O motorista abriu a porta. Senhor Vasconcelos, por favor, por aqui. Dário saiu, as pernas ligeiramente trêmulas. A porta da frente se abriu, e uma mulher de meia-idade em uniforme de governanta apareceu. Senhor Vasconcelos, sou Patrícia. A senhora Guimarães está esperando o senhor na sala de estar.